Toda ave é um animal ameaçado. Muitas espécies dependem de espaços como este, o criadouro de aves, que investe em preservação e reprodução de várias espécies, incluindo as ameaçadas de extinção. E quase eu fiquei. Infelizmente, o Brasil hoje é um dos países com o maior número de espécies ameaçadas de extinção no mundo. E está cada vez mais urgente, cada vez mais patente a necessidade de interagir com criadores e zoológicos. E nesse ponto em particular, o criador científico e cultural Poços de Caldas tem tido um papel muito relevante de destaque no cenário nacional. O IBAMA sempre teve ele como um grande parceiro para receber animais que vêm das apreensões, quer dizer, as apreensões ocorrem, o IBAMA tem que destinar, né? E essa destinação nem sempre é a soltura, né? Muitas vezes os animais têm que permanecer em cativeiro mesmo, e nada melhor do que um cativeiro bem estruturado, um cativeiro assim, de alguém que está disposto a investir. Bom, o desejo que tem é que o sítio continuasse, porque tem uma estrutura estabelecida, tudo isso, né? Mas o sítio é uma coisa que financiada. E, naturalmente, precisava, na minha falta, precisava um financiador. Passarinho que esposar não deu voo, porque o tiro partiu, mas não pegou. Passarinho, me conta então. Me diz por que eu também não fui feliz. Me diz o que eu faço da paixão que me devora o coração. O Sr. Moacir assim, é uma pessoa por quem eu nutro assim, uma admiração pessoal pelo trabalho que ele desenvolveu. Eu conheço ele há mais de 20 anos e é essa pessoa assim, que não hesita, ou nunca hesitou, né, em investir nesse trabalho e recuperar espécies que às vezes estão ameaçadas de extinção ou propriamente extintas. A gente tem ele, né, como parceiro nos programas, nos planos de ação nacional, né, para conservação de fauna. Esses planos são administrados, geridos pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. E o Sr. Moacir é um membro, ele integra, né, o criatório, né, de Poços de Caldas, alguns desses planos. Um deles é o do mutum do Nordeste, que é uma espécie de ave que é extinta na natureza há mais de 40 anos. E o Sr. Moacir é um dos poucos criadores, quer dizer, todo o plantel dessa espécie em cativeiro hoje está em Minas Gerais. Um dos maiores criadores dessa espécie em Minas Gerais é justamente o Sr. Moacir, o criador de Poços de Caldas e naturalmente toda a equipe dele, né? O criador do Dr. Moacir, hoje, ele é o nosso grande parceiro em alguns projetos muito importantes, como o do mutum do Sudeste, que é uma espécie endêmica da Mata Atlântica, que está ameaçadíssima de extinção, do pato mergulhão, cujos únicos exemplares em cativeiro, o único casal em cativeiro, está hoje no mundo, está hoje lá em Poços de Caldas. É um projeto inovador, é um projeto pioneiro no mundo e que sem a participação do criador de Poços de Caldas ele não seria concretizado. E também no mutum de Alagoas, que é uma espécie extinta na natureza, que só existia no Brasil e que hoje, sem a participação do criadouro de Poços de Caldas, ela certamente estaria extinta, né? Então, a participação desses criadores é algo do qual nenhum pesquisador e nenhum programa de conservação hoje pode prescindir. A gente realmente precisa muito da participação desses criadores nesses projetos de conservação. Muita gente pensa de maneira errônea que os criadores e os zoológicos eles prejudicam os animais ou que de alguma forma os animais se sentem desconfortáveis ou numa situação ruim nos cativeiros. Na verdade, a gente tem que tentar entender esses argumentos e compreender essas questões de maneira técnica, sem ficar nas impressões ou no achismo sem nenhum fundamento. E algumas pesquisas feitas com hormônios de estresse com papagaios aqui no Brasil demonstraram que os níveis de estresse, na verdade, são muito altos nos animais de vida livre.
e muito baixos nos animais de cativeiro quando eles são bem cuidados. E isso tem um fundamento muito lógico. Na natureza, ao contrário de que muita gente pensa, os animais estão sob constante ameaça. Eles não têm uma fonte regular de alimento, eles não têm uma fonte regular de água, eles estão a todo momento sendo ameaçados de serem predados, de serem comidos pelos predadores. Então eles têm uma série de problemas e de questões para lidar na natureza, o que mantém esses animais com um alto nível de estresse. E no cativeiro, a gente tem exatamente a situação inversa. Os animais têm fontes regulares de alimento, eles estão bem protegidos, bem cuidados, têm tratamento veterinário, de modo que, além dos baixos níveis de estresse dessas aves, quando bem cuidadas, a gente tem também uma questão muito importante, que é o alto índice de reprodução. A reprodução dessas aves em cativeiro é um indicativo muito poderoso, muito forte, da ausência de estresse, ou de um nível de estresse perfeitamente tolerável pelas aves. E nesse ponto é importante a gente destacar o criadouro de Poços de Caldas, que apresenta níveis de reprodução em cativeiro altíssimos, né, comparados com os melhores criadores do mundo. Torço muito para que continue. Né? A gente não pode prescindir disso, porque as espécies, né, precisam disso. O IBAMA, né, vamos dizer, o governo federal, né, e os seus entes relacionados não tem recurso para fazer esse tipo de trabalho. Esses criadores, eles são assim imprescindíveis nesse processo. Se não são eles, nada disso vai acontecer. Você não vai recuperar uma espécie como o pato mergulhão ou o próprio mutum do Nordeste, o mutum de Alagoas, né, se você não tiver um criador disposto a investir tempo e dinheiro nisso aí. E é o que eles fazem. Hoje em dia o sítio é referência nacional, porque tem uma tecnologia bastante avançada, temos veterinária competente para tomar conta. Então, está funcionando. Este foi o canto de Irapuru. A lenda diz: quem ouve um canto de Irapuru, se fizer um pedido, o pedido é realizado.